Muito bom dia para você. Hoje é dia 6 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, e hoje a igreja, em sua liturgia, nós celebramos exatamente a quinta-feira da ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia. Porque hoje, na celebração, nós fazemos memória exatamente a esse período em que Jesus tem a sua última ceia com os discípulos, com os seus, e que ele então parte o pão. E a palavra é muito clara quando se inicia que Paulo ele não era um dos 12, mas ele diz que ele transmite exatamente aquilo que o Senhor lhe transmitiu, aquilo que ele recebeu, ele transmite a nós. E narrando sobre a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos, quando o Senhor parte o pão, ele coloca o verbo isto é. Isto não representa, isso não é para agora, para aquela ceia, mas isto é o meu corpo. E todas as vezes que vocês fizerem, façam isso em memória de mim. É o meu corpo e o meu sangue. Por isso que os cristãos católico apostólico romano, a Eucaristia, ela é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma representação do que aconteceu, é o sacrifício que se renova a cada Santa Missa que acontece. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar onde o Senhor se entrega por nós. E esse sacrifício foi justamente para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Que não se trata exatamente da vida desse tempo presente, porque essa vida é passageira. Mas se trata daquilo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. E em outro trecho da palavra vai dizer que quando está na ceia, Jesus diz: Eu desejei ardentemente cear convosco, celebrar a Páscoa convosco. É um desejo dele, é um desejo do coração de Deus, do mesmo Deus que, quando foi criar o homem, disse: O façamos a nossa imagem e semelhança. É o mesmo Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: Eu desejei ardentemente cear convosco, porque ele sabia que o seu sacrifício nos traria de volta para onde nós nunca deveríamos, de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é dessa intimidade, dessa comunhão plena para com o Senhor. Então hoje a gente já entra essa semana, né, Semana Maior em si, a gente já é chamado a um recolhimento, a uma vida de oração, a uma vida de jejum. E aí eu vou antecipar já sobre amanhã, porque hoje eu moro no estado do Espírito Santo, onde se tem a tradição da torta capixaba, né, que dizem. Mas, no geral, o que as pessoas fazem? A Sexta-feira Santa, ela é um dia de abstinência de carne e de jejum. E aí as pessoas, a gente faz a abstinência de carne e faz banquetes. No geral é isso que infelizmente a gente faz. Vai lá, compra bacalhau, que é um valor bem superior àquilo que se costuma consumir de proteína. E aí faz aquela comida que sai num valor bem mais caro, mas não, é porque hoje é abstinência de carne. Mas não é só abstinência de carne, é abstinência de jejum também. É o dia do sacrifício da morte de nosso Senhor Jesus Cristo pelos meus pecados.
Não é sobre os pecados dele, porque ele é santo, santo, santo. 100% homem se fez, mas na sua humanidade 100% santo. E ele carregou os meus crimes. Sabe aquele pecado de todo dia que a gente erroneamente chama de pecadinho, mas que todo dia você está lá cometendo? Sabe aquele pecado mortal que você já cometeu, que eu, Diana, já cometi? E às vezes precisei ficar sem comungar porque não estava em estado de graça e não tinha conseguido confessar? Foi por mim. Era esse o peso da cruz dele. Então, amanhã é dia de luto. E quando se está de luto, quando se vai num velório, você não vai lá para poder comer, você vai lá com o sentimento de quem está devolvendo alguém para Deus. E esse não é um sentimento que você se reúne em alegria. Eu digo sobre o Espírito Santo e não estou aqui falando mal dos capixabas de forma alguma. Eu venho do interior e na minha cidade o que acontecia? Não sei se hoje tem mais, né? Porque muita coisa evoluiu. Mas na minha época de criança existiam os chamados caminhão de leite, que eram realmente caminhões, né? Que o vaqueiro ia de madrugada, tirava o leite das vacas e aí colocava nos latões de leite, e esse latão de leite ficava numa bancada que era colocada geralmente do lado de fora da cerca, na estrada, e o caminhão de leite passava com seu ajudante, o motorista, o ajudante ia lá, pegava o caminhão de leite, colocava dentro do caminhão, deixava um vazio, que era para o dia seguinte, e assim esse caminhão de leite fazia o transporte desse leite para o laticínio, né, onde ele seria utilizado, comercializado para produtos laticínios. E na Sexta-feira da Paixão, é uma cultura em que esse leite não ia para o laticínio. Esse leite, ele era dado. O dono, né, das vacas, ele não entregava o leite, ele não vendia o leite, ele dava o leite. E eu me lembro que muitos de nós, a gente levantava cedo, todo mundo com um caldeirãozinho, com a leiteirinha, vasilha de tampa, para poder ir buscar leite. E buscava leite porque as mães, as avós da gente, faziam aquele tacho enorme de arroz doce, de canjica, né, enfim. E aí aquilo que é o dia do jejum, a gente fazia abstinência da carne, não se comia carne de forma alguma, quarta, quinta e sexta, mas, em compensação, a gente comia mais ainda do que nos outros dias. Então, eu estou dizendo isso para a gente refletir exatamente o sentido do sacrifício. E o que a igreja recomenda de jejum? O jejum. O jejum, ele é feito. Você faz uma refeição completa e 2 pequenas refeições que juntas não somem uma completa. Existem alguns outros tipos de jejum. Algumas pessoas fazem jejum a pão e água, lembrando que não consumir os 2 ao mesmo tempo, né, por conta da fermentação, porque não faz bem. E algumas pessoas fazem jejum de líquidos, né, tomar só líquido durante o dia todo, e lembrando que esse líquido é chá ou café, mas porém sem açúcar. E vai de cada um. Mas o que a igreja recomenda é que pelo menos esse de fazer uma refeição completa e 2 pequenas refeições que juntas, somadas, não deem uma refeição completa. Então esse é o sentido da Sexta-feira Santa. Hoje, na Ceia do Senhor, que nós celebramos também a missa de lava-pés, o Senhor nos fala sobre o seu sacrifício que nos traz de volta à vida e sobre o servir. Ele, sendo rei, lavou os pés dos seus, para que eu e você também aprendamos qual é o significado exato de ser cristão. Qual é o significado exato de estar a serviço do reino. O Deus divino, soberano, lavou os pés de homens, pecadores, dos seus, mas que ele também chamou para edificar a sua igreja. Então que a gente possa nos recolher, viver realmente esse tríduo que se inicia hoje, porque a celebração de hoje ela não tem a bênção final, ela se finaliza somente na liturgia de sábado, que é do sábado, aleluia, do fogo novo, que a gente possa viver
em comunhão com o Senhor e pedir dele toda a força, para que o pouquinho que faltou da cruz, que compete a mim e a você carregar, que a gente possa carregar com mansidão, com obediência, com serenidade, pedindo sempre que, muitas vezes a gente vai dizer: Senhor, se possível, afasta essa cruz, mas contanto que seja feita a sua vontade. E que a gente possa viver bem essa quinta, sexta, sábado e o domingo da ressurreição. Deus abençoe.